Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula aqui do nosso amado Evangelho. Luz e paz para você nessa quarta-feira, dia 27 de maio. Muita alegria para o seu coração. Gente, hoje eu queria voltar aqui num assunto que já tem um tempo que eu não converso com vocês, mas que eu sou assim apaixonado. Não sei nem se esse é o termo certo, né? Mas realmente é um assunto que me fascina, que é a capacidade que a gente tem de se reinventar. Se reinventar nada mais é do que você aprender a ver não apenas a sua vida, mas a você mesmo sob um novo prisma, sob um novo olhar. Normalmente as pessoas estão habituadas à ideia de reinvenção de imagem, né? Tem até uma palavra muito na moda, repaginada. A pessoa fala, repaginei meu visual. Não é assim? Foi lá, cortou o cabelo diferente, as mulheres normalmente fazem mais isso, né? Faz uma luzes aqui, né? Faz uma chapinha acolá, faz uma progressiva, não é assim? Tem gente que se reinventa, emagrece, outros engordam, pessoas mudam o estilo, né, de roupa. Enfim, se reinventar faz parte do nosso processo motivacional. Mas é muito importante, além do corpo, claro que o nosso templo sagrado e merece a nossa atenção, que a gente também crie o hábito de se reinventar em termos de hábitos. Olha que legal, você cria o hábito de reinventar hábitos ou de melhorar hábitos que você já possui. E isso acaba te levando para um patamar de performance existencial cada vez maior. Por exemplo, vamos supor que durante muito tempo você foi uma pessoa que atuou profissionalmente fazendo determinadas coisas. Então, assim, você pode ter crescido, você está acostumado a fazer o que você faz. Poxa, o que custa você aprender algo novo? Fazer algo diferente? Entende? Entregar mais do que o que você estava entregando. O que custa você se abrir para aprender coisas novas? Isso vai te manter atualizado e todo mundo vai ver como você está antenado com a evolução do mundo. Isso é se reinventar. Né? Cada vez mais. Mesma coisa na área afetiva. Tem gente que fala assim: eu sou casada há 10 anos, meu casamento caiu na mesmice. Talvez porque você não se reinventou como mulher ou como marido. Entende? Você casou há 10 anos, com a cabeça de 10 anos atrás, com a expectativa de quem estava casando. Mas a vida mudou, novas situações ocorreram e de repente o seu relacionamento está pedindo de você uma adaptação em qualquer área, às vezes na forma de conversar, no carinho, na troca, na doação do tempo, enfim, são coisas de casal. Isso pode ser no namoro. Se você não estiver aberto a se reinventar, você corre o risco o quê? De começar a enfrentar problemas completamente desnecessários. Você pode criar hábitos novos de leitura. Durante muito tempo, você, por exemplo, lia, sei lá, eventualmente. Talvez você comece a ler todo dia. Já tem gente que tem me falado o oposto, né? Falando assim, Ricardo, eu lia muito, agora estou assistindo mais vídeos. Né? Para muita gente, o vídeo está substituindo a leitura. Eu vou te ser sincero, eu sou fã de vídeo, né? Eu gravo muitos vídeos, faço muitos vídeos, mas, gente, a leitura tem o seu lugar. Eu não acredito que um vai substituir o outro, pelo menos não deveria. Sim, é muito importante a gente ter tempo para ouvir áudios como esse da Pílula, outros que você goste, assistir bons vídeos, claro que faz diferença. Mas a leitura traz um nível de concentração e de comprometimento da nossa alma que os outros meios normalmente não trazem. Por exemplo, você pode arrumar a casa, fazer almoço escutando a pílula do evangelho, como eu sei que muitas de vocês fazem. Mas é lógico que a sua atenção está sendo dividida. Você me ouve parcialmente enquanto divide a sua atenção com outras coisas. E tá tudo bem, é isso mesmo. Um vídeo assim também, a gente coloca um vídeo no YouTube, liga a televisão, não é? Leitura não. Leitura, para você entender o que está escrito, sua atenção tem que estar ali. Então, o nível de comprometimento, de aprendizagem, costuma ser muito maior. Por isso que eu acredito que quem realmente leva o conhecimento a sério sempre vai ter um tempo para leitura. Pode ser até reduzido, mas nunca vai deixar de ter o seu tempo para leitura. Mas enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Se reinventar, se repaginar, se dar o direito de poder olhar a sua vida com um novo olhar, gente, vai trazer uma energia nova para a tua vida. Sabe, vai fazer com que você reestruture
a sua conexão consigo mesma, com a sua capacidade de gerar e de fazer a diferença no mundo. Então, nossa pílula de hoje, nosso amado Evangelho, te convida a ter esse olhar generoso com relação à vida. Sabe, reinvente a forma de fazer comida, melhora um pouquinho, às vezes não precisa melhorar muito. Sabe, uma pequena melhora já faz uma diferença. Muda o tempero da comida, sabe, muda o shampoo que você está usando. Estou falando sério, às vezes a roupa, muda os móveis de lugar na sua casa. Quem não consegue fazer mudanças profundas, pode começar com coisas mais simples, mas cria o hábito, né? De estar sempre mudando para melhor, buscando se aperfeiçoar, tentando encontrar uma forma mais equilibrada de viver. Tá certo? Olha, quero que você aproveite bem seu dia e lembrem, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, estou esperando você. Roçando Klinger, meu querido amigo, vai estar comigo para a gente estar junto, batendo um papo super legal sobre autoconhecimento, emoções, mudança, e eu sei que você vai curtir bastante. 10h30, tô te aguardando no canal do YouTube, né, do nosso instituto ou no nosso Instagram. E lembrem, vocês estão concorrendo à vaga do Uninamastê. No final de todos os nossos evangelhos, quem comenta lá no vídeo do Evangelho no Lar concorre a uma vaga no Uninamastê. Eu vou sortear essa vaga no próximo domingo. Meus amigos, um beijo grande no seu coração. Muita luz e paz. Obrigado a você que compartilha a pílula, a você que baixa o aplicativo RM Oficial, a você que está sempre junto com a gente. Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!